Então, Martim Lutero, o Martim, não o Martim Lutero, São Martim rasgou da sua capa e enrolou o mendigo com metade dessa capa, e ele mesmo ficou só com metade da capa, pensando ele, né? Porventura, o mendigo se salvaria. Ou então ambos morreriam, mas ou então ambos viveriam, porque ele sabia que o mendigo ia morrer se ele não fizesse nada, porque era um dia muito frio e ele não tinha com o que se cobrir. Então ele tirou aquilo que era seu, até do que era o dele, que seria o único dele, e ainda partir ao meio, ser coberto só pela metade, para o outro ser coberto pela metade. E mais tarde ele foi visitado, né? O Senhor visitou ele em uma visão, onde ele viu Jesus Cristo vestindo aquela metade daquela capa. Para você ver, você não sabe quem é um filho de Deus. E Deus disse: tudo que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Se bem, bem, se mal, mal, mas você fez a mim quando você fez. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo, lá no princípio, quando Saulo ainda nem era converso, ele perseguia, ele ia, perseguia eles, jogava na prisão, açoitava. Estevão morreu aos pés de Saulo. Para você saber que até mesmo isso, olha que graça ele obteve, né? E assim depois foi convertido e perdoado de todos os seus pecados. Isso nos anima, né? Nos esforça, sabe que até mesmo isso ele fez. E Jesus Cristo encontrou com ele no caminho para Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu posso imaginar Saulo, porque ali conta que houve um grande clarão, uma luz que cegou e tal, e ele caiu do cavalo. E a voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele provavelmente devia estar aflito, porque ele estava diante de uma situação sobrenatural. E estava dizendo que estava sendo perseguido por ele, por Saulo. E Saulo pensando: quem é, Senhor? Jesus Cristo disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo, para ele pensava naquele tempo que, como assim perseguindo a Jesus? Ele pensava que Jesus era uma fantasia na mente das pessoas. Ele não tinha ressuscitado. Que era tudo coisas daqueles outros fanáticos lá, que rapaz pegaram lá e tiraram o corpo de Jesus de lá e agora estavam com essa nova seita, perseguindo eles, açoitando. Estevão morreu aos seus pés. Não exatamente aos seus pés, mas aqueles que fizeram aquilo depois depositaram suas roupas aos seus pés. Um sinal de testemunho de que ele fora testemunha. Depois, é claro, ele se transformou, ele foi, puxa, não houve um mensageiro como Paulo. Puxa, como ele se entregou àquilo, porque como ele obteve aquilo, perseguindo a igreja de Cristo, e então, bem que Deus disse a ele, né, que ele padeceria muito pelo Evangelho. Que lugar bonito. E as pessoas não querem mais isso, né? Claro, eu estou vendo isso através da tela do computador, você provavelmente está vendo através da tela do celular, mas nós não queremos realmente estar lá. E se quiséssemos estar lá, queríamos estar lá com o celular na mão. De todo jeito, não é? Qual que é o problema? Já não é bonito o suficiente? Não é uma atmosfera boa o suficiente? Pelo menos para nós, né? Que é tão raro, mas quem mora lá talvez não seja. Mas para nós, tão bonito. Um lugar distante da civilização, o lumiar da fogueira, nós conversando aqui. Mas é suficiente, está muito longo já o áudio. Então você espírita, meu querido amigo, irmão espírita, você pode ir além. Por que ficar aquém? Por que você quer se envolver com espíritos que, segundo a doutrina de Deus, eles até mesmo são demônios? Que se tem esses bons, então eles seriam aqueles que
que de tudo são os menos maléficos, mas em si mesmo eles são maléficos, porque eles mesmos estão subvertidos a uma ideia que é nociva, que é a ideia de Lúcifer. Eles decaíram com ele. Então eles podem estar aprendendo de Deus e aprendendo, então compreendido essas coisas e chegado até onde chegaram, evoluíram até onde evoluíram. Mas veja, eles estão indo daqui para lá, é como nós aqui tentando, como que vamos fazer isso? Como é que vamos voltar a ser deuses como Adão no princípio? Como? Uma vez decaídos? Como que eles, decaídos da iluminação perfeita de Deus, a uma nova ideia de Lúcifer subvertido, que a Bíblia disse que ele seduziu a muitos dos seus irmãos lá no céu. E houve batalha no céu. E eles foram precipitados aqui por conta disso mesmo, uma rebelião. Se rebelaram contra Deus. Tentaram usurpar o lugar de Deus. Essa é a realidade dos fatos. Lúcifer tentou fazer um reino melhor do que o de Miguel, pelo que a Bíblia diz. Ter maior atenção, sei lá. Então você tem, a partir do livro do Espírito Santo, as respostas para tudo, para o mundo espiritual e o que ele é, e para o mundo natural e o que nós somos. De onde viemos e tudo mais, e para onde estamos indo, que é a questão já não mais material e carnal. Que nisso nós concordamos, que é diferente do nosso amigo ateu que não concorda, que há uma vida que segue. Só que em que direção? E eu posso dizer isso hoje, no melhor que é o meu entendimento do que Deus tem me dito, no meu interior, que eu entendo que é Ele me ensinando. As pessoas vão ser faixadas em atmosferas de acordo com aquilo que elas trazem por dentro, com as maldades delas e tudo mais. Tudo isso registrado lá no seu inconsciente. Se você for meditar e tudo mais, você pode acessar isso lá. Entende? Você pode recordar de cada detalhe em um estado de hipnose. Está tudo registrado na sua mente. Essas coisas não serão somente memórias. Então. A própria consciência sua está carregada disso, das coisas que você fez e praticou, de bem e de ruim. E é o que vai te faixar lá do outro lado. A quantidade de culpa sua. Então, eu dou graças a Deus pelo plano de redenção, o plano de redenção do Senhor, que é Jesus Cristo, o bote salva-vidas, ao qual eu me agarro com tudo que posso, porque é a verdade de Deus para salvar aquele que quer ser salvo. E o que ele tem que fazer? Ele tem que se humilhar perante Deus, se encontrar em sentimentos e em verdade perante Deus como um culpado, e Deus santíssimo ali, e você é um culpado, que é direito dele desferir sobre nós um golpe final, como nós fazemos com uma barata sobre a nossa pia. É uma coisa suja e asquerosa perante tal santidade. Sabe? Uma comparação tosca, me permita. Só para você compreender que o grau de santidade não é que ele queira ser santo, ele não pode ser diferente, ele é o que ele é. Eles estão expressando lá na eternidade, desde a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Há uma eternidade expressando essa santidade. E você diria, já é o suficiente, já falou o suficiente, já entendemos. Não, não entenderam. Isso seguirá eternidade afora. Santo, santo, santo ao Senhor, para você compreender que Ele é santidade em si mesmo. Não é que Ele quisesse ser santo ou que Ele estivesse escolhendo, porque Ele é essa santidade nele mesmo. Que o pecado não pode subsistir perante Ele como nós mesmos fazemos, e a natureza nos mostra a verdade de Deus, que nós não podemos também suportar as coisas asquerosas. Você não quer uma larva daquela de lixo dentro do seu prato, não é verdade? Então você compreende o que é, você está me entendendo.
Então, em tempo, olha a grandeza desse Deus, ele vir se fazer uma larva como nós. E aquilo que é toda essa repulsa do pecado sobre nós e tal, que seria essa coisa asquerosa e tal, ser ele próprio levar sobre si toda essa levar sobre si toda a nossa nojeira, para que então, vendo ele sacrificado, olhasse para nós como vermes que somos, como Davi disse, vermezinho de Jacó, como vermes que somos, ele olhar para nós como coisas dignas, desejáveis até, por meio daquele que veio e se tornou um parente nosso para que ele pudesse desferir toda a carga sobre ele. Exaurir sua justiça que tinha que ser desferida nele. E quem que era esse? Ele que ia suportar tudo isso? Era ele próprio. Descendo e se fazendo um com eles, estendendo a sua tenda com as dos homens, para receber sobre ele aquilo que seria desferido sobre nós, para que então pudéssemos sair livres. Porque a justiça foi saciada no Cordeiro. Então, pela graça de Deus, o Cordeiro foi sacrificado. E crendo no Cordeiro, sacrificado no meu lugar, eu estou livre. Pela fé que eu tenho no Cordeiro e a obra remidora que ele veio fazer. E agora, se isso é assim, me aproximo de Jesus Cristo como o Espírito Santo que ele é agora para nós, porque ele está em um lugar, em uma posição onde ele é um Espírito Santo. O mesmo Jesus, que era Deus sobre nós, a coluna de fogo andando com Israel, depois era Jesus em carne. E agora, Jesus em carne está à destra do Pai, que é o universo, por assim dizer, à destra dele, através dele, então, portanto, Jesus Cristo detém todas as coisas. À destra do Pai. E aí então o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, então ele disse, mas vou para o meu Pai. Mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, que era ele mesmo agora, uma nova etapa do seu ministério. Deus sobre nós, Deus conosco, tomando o nosso lugar, nascendo, Jeová nascendo como um bebezinho na manjedoura, Jeová passando frio, Jeová com dor de ouvido, Jeová chorando. Consegue entender? Se fazendo homem, participando das coisas do homem, para fazer do homem participante das coisas celestiais. Você compreendeu isso? Fazer do homem participante das coisas celestiais. Não é maravilhoso? Você percebe como é? É uma troca. Nós éramos pobres, nós não temos nada, daqui estamos indo à perdição. Morrendo, estamos separados de Deus eternamente, separados de toda fonte de bondade e vida e tudo que é de bom. Separados pelo pecado. Reconciliados com Ele, ora, temos vida eterna com Ele, lugar de gozo e alegria, inenarráveis. Dou graças a Deus pelo Cordeiro, que tomou o meu lugar. A Ele entreguei minha vida completamente, depois de ver o que Ele fez por mim. Entreguei minha própria vida a Ele para que Ele pudesse viver através de mim aquilo que Ele já não pode, porque o corpo dele foi sacrificado. Tinha que ser por mim, por você e por cada um. Agora Ele precisa de corpos, pessoas que podem ser os médiuns do Espírito Santo. Podem até mesmo serem possuídas completamente por esse Espírito Santo, onde Deus fala na boca deles e pronuncia coisas que já não são eles, né? Eles mesmos não sabem nem o que eles estão fazendo. Estão fora de si, estão totalmente sob o controle do Espírito Santo.
completamente ungidos, fazendo coisas das quais nem mesmo têm noção, por um poder que eles nem mesmo sabem como que acessam, mas por aquele Deus que está dentro deles, que é a própria vida dentro deles, está lá no inconsciente deles, está no mais profundo deles, está a todo lugar. Pensa sobre isso. Por que você vai querer se envolver com o Espírito se você pode se envolver com o Espírito Santo? Agora, é uma decisão sua. Respeite sua decisão. Tá certo? Mas um dia você vai se recordar essas minhas palavras, porque você teve o suficiente, eu creio, em tanto tempo que você teve me ouvindo, para compreender o suficiente entre os dois pontos de vista. O livro dos Espíritos, o livro do Espírito Santo. Do porquê que eu tomo um e não o outro. Entende? E você pode seguir isso. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Medite nessas verdades. Leia o livro do Espírito Santo. A melhor coisa que você faz. Como você se aproxima dele? Você se aproxima reverentemente do livro dele. Reverentemente. Não é para você adorar o livro, é papel e tinta. Reverentemente é aquilo que ele representa. É o teor do que está contido nele, não o papel e a tinta. São as palavras não literais escritas com tinta no papel. Claro que por portarem tais palavras, o próprio material em si é um material abençoado por carregar tais palavras. Mas não queremos adorar um livro ou alguma coisa. Mas aproximamos com reverência à palavra de Deus, pedindo a Deus que por sua graça que Ele possa nos ensinar a respeito da sua palavra, porque a verdade da palavra de Deus é que ela é a absoluta verdade. Tudo mais que não se encaixa com ela é mentira, que foi o que ela disse. Seja a minha palavra é verdade e a de todo homem mentira, é o que ela disse. Todo homem, até mesmo o cientista mais mentira quando ele disser alguma coisa contrária à palavra de Deus. Ponto. Entende? Então você se aproxima dela, pelo menos com essa segurança de saber que aquilo que está contido nela, por mais que o homem já mudou aqui ou ali, alguém poderia te argumentar isso. Ah, mas mudaram já, adulteraram na tradução, não sei o que. Bom, estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos. Tá certo? Queremos a coisa tão real quanto possa ser. Se não conseguimos melhor do que isso, paciência, não vamos jogar para o alto tudo que temos agora por conta de um detalhe. Nós comemos o frango e deixamos os ossos. Tá certo? Porque no geral, como eu ouvi alguém dizer, o que acontece é isso mesmo. Não importa, todas as traduções, Caim matou Abel. Em todas as traduções, Abraão teve que deixar sua parentela e tudo mais e ir para o deserto. Em todas as traduções, sabe? A história é a mesma. Muda aqui um contexto, uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Mas que não compromete o todo do que está sendo aqui. Se alguém pudesse argumentar isso, certo? Mas não creio. Então é a palavra de Deus, eu me aproximo dela reverentemente. Senhor, me ensina a sua palavra. Faz a minha mente, Senhor, passear por esses lugares enquanto eu leio. Imaginar as coisas corretas como elas estariam acontecendo. Dirige os meus pensamentos do lá mais profundo do meu íntimo, me inspirando no mais íntimo, na natureza da minha própria natureza, na minha alma, onde tu estás. Daí, Senhor, do meu inconsciente, me inspirando a entender corretamente no que me lembrar quando estou pensando nessas coisas e como ligar essa palavra, como captar ela nas nuances do que ela está falando. Se eu me aproximo humildemente, desejoso de aprender, e eu estou suposto a curvar o meu entendimento ao que ela diz,
Não duvido dela em ponto nenhum se ela falasse para mim assim, Jonas engoliu a baleia. Eu creria, diria amém. Jonas teve, por não sei quanto tempo, ele teve uma barriga enorme então. Porque com certeza ele engoliu a baleia. Porque Deus não pode mentir. Então toda palavra ali é rocha, por isso ele é chamado a rocha das eras. É a palavra de Deus, ela não muda. Ela não falha, não tem como a palavra de Deus falhar. Ela sempre virá a cumprimento exatamente como ela deveria. Como a Bíblia mostra no decorrer do registro bíblico em que ela foi sendo criada, como que as promessas, cada uma veio a seu cumprimento e tudo mais, porque as palavras de Deus vêm a cumprimento. Então assim, é que eu peço para ele me ensinar. Tem vídeos aí, entre esses vídeos aqui, que você deveria se interessar em ver, que é sobre o geral, o panorama geral da Bíblia. Te dá uma ideia geral do que a Bíblia está dizendo, para que então depois disso você possa pegar sua Bíblia e ler e ir observando esse panorama enquanto você lê. E aí você vai estar sempre sendo direcionado no panorama. Não estou dizendo minuciosamente o que isso é, o que aquilo é, não, é um panorama geral do que é, o que aconteceu, o que está se desenrolando e como que isso vai ser concluído. Então, meu caro amigo, pense sobre isso, é sobre a vida eterna que estamos falando. Aqui são 60 anos, você passa por isso. Você pode ser um mendigo, você pode passar dificuldades, você vai passar por isso até chegar no seu fim e você irá. Só que lá não tem fim. Lá vai ser para sempre, sempre e sempre. Então é uma decisão muito importante. Para onde eu irei, eu quero saber onde está a doutrina correta a respeito do assunto. E já descobri que ela está no livro do Espírito Santo. Assim, você também busca a resposta no livro do Espírito Santo. Ouça os vídeos aqui nesse canal e aprenda alguma coisa que Deus, pela sua graça, possa ter me ensinado. E tire proveito disso e aprenda e busque a Deus e obtenha de Deus também essa certeza, essa paz que Ele nos dá. Que descansa as nossas almas, essa inquietação toda, porque estamos seguros, temos paz com Deus. A morte já não nos representa uma coisa temerosa, ela é uma carruagem que nos levará na presença de Deus. Onde estamos em casa, no lar, seremos recebidos no lar, como filhos pródigos, que regressamos ao convívio do Pai de volta, depois de termos decaído de lá. Não é isso que somos? Filhos pródigos? Então, meu amigo, filho pródigo, por que você não volta à casa do Pai? É necessário que primeiro você assuma isso. Pequei, Pai, pequei contra ti. Você tem que assumir isso perante Deus. Pequei contra ti. Eu dei as costas para ti para andar o meu próprio caminho, para me dirigir a mim mesmo sobre as coisas que eu pensava. Eu tinha meus próprios projetos de vida e minhas próprias ideias. Eu ia ser isso e fazer aquilo outro. Eu tinha meus planos e tudo mais. Me dirigindo a mim mesmo, a minha vida e tal. E agora, Senhor, eu venho entregar essa vida a ti, render ela completamente a ti. Todo o meu entendimento, todo o meu pensamento próprio, todo o meu entendimento próprio, todas as minhas ideias de grandeza, todas as minhas ideias de aquisições e cada coisa que for mais precioso para você, quanto mais você tem que justamente sacrificar ela. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, sacrifique tudo que você tiver que sacrificar para obter aquilo. Então, quando você vai se encontrar com Deus, em uma experiência onde você vai obter dele uma posição, você vai se achegar a ele realmente e entrar à presença dele, então você se achega se humilhando, olhando para si mesmo sinceramente, segundo a palavra, e se vendo aquilo que a palavra diz que você é. Você é um pecador, você é um inimigo de Deus, você anda pelos seus próprios caminhos fazendo mal sobre a terra, pensamentos maliciosos e tudo mais. Que se eu pudesse explorar a sua mente, tudo que você lembra, e tudo que você já viu, e tudo que você já ouviu, e tudo que você já fez, de quais coisas você não gostaria que eu soubesse? Essas mesmas ele sabe de todas elas. Está todo mundo nu perante ele. E não vai dizer então que você é bom,
Porque você esconde de todo mundo, socialmente, aquilo que na sua mente muitas vezes você tem e faz de errado. Imagina de errado, ou mesmo faz e esconde porque você sabe que está errado. Não precisa entrar em detalhes, qualquer coisa que você sabe que você tem que esconder, você sabe que está errado. Você sabe que está errado. Então, todos nós somos culpados. E para Deus é uma coisinha pouca, é muita coisa, porque Ele é muito santo. Então, uma pequena injustiça é muito ruim, sabe? E imagina o quão grande Ele é, então tudo que Ele vai fazer, eu fico imaginando, né? Seria como se os dedão grandão, sabe? Assim, que com mais suave que toca, quebra tudo, sabe? Muito poder, muita força, muita grandeza, sabe? Então tudo é grandioso demais. Então assim também é as alegrias inefáveis, não é? Que é estar na presença dele naquela eternidade também, do mesmo modo, né? Então estamos, e assim também tão grande ele é, assim também é a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Então, segundo essa grandeza dele, tão grande ele é. Tão forte, sabe? Tão grande que ele, sabe, as coisas são o que é o aço para ele, o que é a substância mais dura para ele, né? Não é nada. Você pode esmiuçar qualquer coisa. Então, só mesmo para encerrar, para não ficar assim interrompido de uma forma abrupta, esse última tomada aqui desse lugar muito bonito, que eu não sei se é uma montagem, talvez fosse, mas muito bonita por sinal. E parece um lugar muito aprazível de se estar, e um barquinho de pesca. Será que vai vindo ali do canto ali Pedro, Tiago e João com a rede? Coisa bonita, né? É aquilo que Deus fez perfeito. Antes do homem colocar a mão nas coisas, é assim, tudo assim, sabe? Não tem mal nas coisas. Quer dizer, tem, claro que tem mal, né? Dentro desse oceano aí, tem uns bichos engolindo uns aos outros e tudo mais. É a lei da selva, por conta da queda, né? Mas quando Deus criou não era assim. O leão pastava, ele não comia, se devorava ninguém. Ele pastava com o cordeiro. Então que Deus te abençoe. Que você possa refletir um pouquinho nessas coisas que a gente tomou tempo juntos. Eu em fazer esse vídeo, pensando em você que eu vi, como se eu estivesse diante de você para te dizer dessa maneira. E você daí, ouvindo a mim, como quem estivesse diante de você, dizendo isso para você dessa maneira. Então, mesmo desencontradamente, porque eu estou gravando isso numa hora, num momento aqui na minha vida, e você está vendo numa outra hora, num outro momento da sua vida. Ainda assim, nós tivemos esse tempo juntos, em torno dessas coisas que foram ditas aqui. Tanto eu por tentar te dizer, e você por atentar ao que eu estou dizendo e me ouvir. Por isso eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Que Ele possa mostrar-se a você. Que você se permita ver a Ele. E buscar encontrar-se com Ele. Que está ansioso por encontrar com cada um que queira encontrar com Ele. Não importa o que é que você tenha feito de errado. Veja, o próprio sangue de Deus foi derramado. Não existe preço maior do que foi pago. Pagou a culpa de todo mundo e ainda sobrou troco. Entende a sua situação? Então somente ir lá e fazer pazes com Ele. E se humilhar verdadeiramente como você deve, porque você saiu da casa do Pai. É você quem tem que voltar lá se humilhando. Você tem que ter coragem, Adão, de sair daí de meio dessas folhagens e seja homem, e vai lá e confessa isso pro pai logo. Disse, ó, pai, errei. Veja aqui minha condição. Agora eu estou nu.
minha consciência me cobra. Nunca tinha conhecido isso, agora a consciência dele cobrava ele. Ele transgrediu. Ele fez algo contrário ao que o pai ensinou para o próprio bem dele. O resultado foi o mundo que se tornou: morte, doenças e tudo mais. E maldade e tudo mais. Mas então Deus fez essa obra remidora, que é para nós regressarmos de volta ao tempo quando tínhamos companheirismo, comunhão perfeita com Deus, através de Jesus Cristo. Esse dia está chegando, quando o Senhor nos encontrará nos ares, então subiremos e iremos embora dessa terra. Entende? Iremos embora, de lar, de gozo e paz, para sempre com Ele. Será maravilhoso. E você deveria vir conosco. Você já assistiu aquele filme Kogum? Então, mais ou menos daquele jeito lá. Só que aquelas ideias deles lá, de extraterrestre e tal e coisa, não é daquele jeito. Mas é mais ou menos assim, que alguns vão embora daqui. Não sei, não vai haver espaçonaves. Nós mesmos seremos espaçonaves em nós mesmos. Voaremos por aí, viajaremos de dimensão em dimensão e tudo mais, através dos nossos novos corpos que receberemos. E você pensa, isso é uma coisa fantasiosa, né? Você deve ter visto isso aí, não foi em qual? Os Vingadores, quem foi Liga da Justiça, qual deles? Não, isso aí é coisa real, isso é o fato, corpos. Corpos com sentidos diferentes, que acessam coisas diferentes, fazem coisas totalmente diferentes, corpos semelhantes ao dele, que podia atravessar paredes e tudo mais, entende? E mesmo assim comia e tudo mais também. Não é interessante? Assim ele nos prometeu, disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Assim, fica com Deus, né? Pensa sobre tudo isso e obrigado por me tolerar. Fique com Deus, Deus te abençoe.